Bom dia, amigos da Sala 57. Que alegria poder estar conversando com você nesta manhã de sexta-feira, dia da preparação para o Santo Dia do Senhor. E o texto de hoje é um texto muito interessante do livro de 2 Samuel, capítulo 13. Antes de ler o texto, eu gostaria de fazer memória a você da primeira descrição sobre o diabo nas Escrituras Sagradas. No livro de Gênesis, nós encontramos uma descrição do inimigo, dizendo que a serpente, a mais astuta, a mais sagaz de todos os animais selváticos. Sagacidade do mal. É o título que eu escolhi para a nossa reflexão de hoje. Por quê? Você vai entender agora. Um dos filhos de Davi, Amnon, ele se enamorou por uma de suas irmãs, Tamar, irmã de Absalão. E ele se apaixonou por ela de tal forma a ponto de desejá-la com todas as suas forças. E aqui a gente já começa a encontrar, né, a manifestação do mal. Porque Deus havia deixado uma ordem muito clara ao povo de Israel de que entre eles não haveria quem se deitasse com o pai, com a mãe, com o irmão ou com os filhos. A prática do incesto era exatamente uma prática abominável aos olhos do Senhor. E Amnon, ele tinha um amigo. O amigo dele era Jonadab. Olha a descrição que fala de Jonadab. Jonadab era primo de Amnon. Diz o seguinte: e era Jonadab homem muito sagaz. Ele era um homem sagaz. O que é uma pessoa sagaz? A pessoa sagaz é aquela que maquina, que orquestra, que manipula, que cria situações para benefício próprio com o intento da maldade. Não é uma pessoa transparente. O sagaz, ele é uma pessoa que sorri na sua frente, mas quando você dá as costas, ele já está orquestrando os seus passos para te prejudicar. O sagaz é aquela pessoa que caminha e faz as coisas em oculto, na surdina, para prejudicar alguém. O sagaz é uma pessoa que não tem escrúpulo, ele não tem limites, porque a sagacidade é uma evidência clara da manifestação diabólica na vida do ser humano. Lembre-se, a serpente, a mais sagaz de todos os animais selváticos. É a primeira característica que nós encontramos referente ao diabo na Bíblia, é exatamente isso, a sagacidade. E eu fico extremamente pensativo diante de pessoas que agem com sagacidade, pessoas que são maldosas, pessoas que procuram atrapalhar a causa de Deus, pessoas que procuram prejudicar os outros, pessoas que difamam, pessoas que montam armadilhas para que os filhos de Deus de alguma forma sejam pegos, sejam prejudicados. O problema, um dos problemas, é que a pessoa que é sagaz, ela já se encontra de tal forma sob o domínio, a sua mente se encontra sob o domínio do inimigo, que ele pode estar dentro da igreja e militando e trabalhando contra a igreja, mas a sua mente já está tão entorpecida, a sua mente já está tão convencida de que ele precisa fazer aquele mal que ele não permite, a pessoa não permite que o Espírito Santo de Deus trabalhe e mostre e revele a essas pessoas o quão errada elas estão. Jonadab, ele criou um plano para que Aminon pudesse estuprar a sua irmã. E ele cria esse plano tão diabólico
E nem Davi sabia, nem Tamar sabia, ninguém sabia a intenção de Jonadab e de Aminon até que o mal fosse praticado. Amigos, olha como o coração é enganoso e como você e eu devemos ter cuidado. Depois que Aminon estupra sua irmã, diante de muita relutância dela, ela até disse: "Me peça para o rei que ele não vai me negar a você para que a gente case." Ele não deu ouvido. Ele queria simplesmente cometer o ato sexual com ela. Era um amor, é o amor que a gente chama de eros, né? O amor com contexto sexual. Não era o amor ágape, nem o amor filéu. E aqui, tanto é prova disso que depois que ele se deita, depois que ele violenta sua irmã, diz o texto, o verso 14, que ele tornou aversão a ela, né? Olha o que diz, verso 15: depois sentiu Aminon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que lhe tivera. E ele ficou assim agora com nojo, ficou com nojo, ficou com aversão da irmã depois de ter desonrado, de ter feito o mal, a ponto de expulsá-la do palácio. A trama desenrola, Davi não toma nenhuma providência em relação a isso. Absalão, seu filho, se revolta e depois de 2 anos ele mata o seu irmão Aminon em uma festa, e assim Absalão foge e fica longe de Davi por 3 anos. Você e eu vamos ver o desenrolar e o desastre que foi a família de Davi, diante da ausência dele como um pai, ao longo de muitos anos na vida de seus filhos. Mas, amigos, você percebe que tudo isso se desenrolou porque um homem sagaz, movido, perdão, querido, saiu aqui sem querer. Você percebe que tudo isso aconteceu porque um homem sagaz, movido pelo inimigo, deu um conselho e criou uma trama diabólica para prejudicar as pessoas. Eu gostaria de convidar você nesta manhã a nunca se associar e ouvir conselhos de pessoas que sejam sagazes, pessoas que queiram prejudicar outro, pessoas que são movidos pelo espírito do maligno. Não se associe com essas pessoas, não peça conselho a essas pessoas, não participe de suas tramas, porque você pode se prejudicar e prejudicar pessoas, e mais do que isso, você pode prejudicar o reino de Deus. Que o Espírito Santo abra sua mente. E se eu falo nesta manhã para alguém que tem a sagacidade em seu coração, que maquina o mal, talvez você que esteja planejando fazer algo de ruim para prejudicar alguém, em nome de Jesus, eu lanço por terra todos esses planos diabólicos e que o Espírito liberte a sua mente para que você seja livre para fazer a vontade daquele que te salvou na cruz do Calvário. Um bom dia para você, meu querido amigo, minha querida amiga. Que o Senhor regue a sua existência com as mais infinitas graças e bênçãos do reino eterno. E a gente se fala amanhã na sala 57.